Senhoras e senhores, eu demorei para estar aqui e dar a minha opinião sobre esses OVNIs que apareceram, essas esferas. A gente vai fazer um resumo. Lógico que você já viu em vários canais as aparições de OVNIs que têm acontecido nos Estados Unidos, no Japão, na China, sei lá. A gente vai fazer aqui um resumo do que aconteceu e o que pode acontecer, porque você vai me ajudar. Será verdade ou ficção? Na realidade, é uma verdade que vai continuar sendo uma ficção. Desde o começo dos tempos, desde lá de 1900 e tantas, a gente tem aí ouvido falar de OVNIs. Recentemente, algo aconteceu que foi refeito a história. Imagine, a aparição de OVNIs nos Estados Unidos fez com que a ufologia, aqueles que realmente acreditam, como eu acredito, piraram. As redes sociais, as mídias de televisivas, rádios, os bate-papos foram muito falados sobre a aparição dos OVNIs. E eu tenho que dar a minha opinião do que eu acho disso. Mas primeiro nós vamos recapitular um pouco do que aconteceu. O que aconteceu foi no Canadá que os Estados Unidos, os americanos, então, finalmente falaram abertamente para as redes sociais, para o mundo inteiro, que havia abatido um OVNI. Vamos deixar bem claro, senhoras e senhores, que OVNI é um objeto voador não identificado. Já não utiliza, os americanos já não utilizam mais esse nome, eles colocam de efeitos atmosféricos ou aparições atmosféricas. O objeto OVNI cujo eles não querem mais falar. Vamos lembrar do caso Roswell, quando um oficial, para a gente poder chegar no que aconteceu recentemente no planeta. O caso Roswell, a aeronave que caiu lá no Novo México, e aí um oficial de alta patente foi escalado para verificar o que um fazendeiro havia falado sobre a queda de uma aeronave, o tal disco voador. A primeira aparição de OVNI, quem descobriu isso foi o americano piloto de uma aeronave comercial chamado Kennedy Arnold. Tinha o primeiro relato oficial de uma aparição de um OVNI. Ele foi o primeiro que ele viu. Rapidamente, ele deu uma entrevista numa emissora de rádio falando que ele havia visto de forma totalmente diferenciada das aeronaves convencionais os tais OVNI, os objetos não identificados em forma de bumerangue. E dali, em sua entrevista, alguém, o radialista ou o entrevistado, não se sabe ao certo, falou pela primeira vez: você viu um disco voador. Isso propriamente aconteceu em 24 de junho de 1947. Foi a primeira aparição, uma pessoa a relatar que realmente teve um contato com objetos não identificados. O que é mais interessante para a gente poder chegar nos dias de hoje foi o caso Roswell. Menos de 15 dias, no dia 8 de julho de 1947, cairia uma espaçonave, o incidente mais famoso do planeta, chamado o caso Roswell. Então, para você ver que em julho aconteceu no dia 24 e quando foi no dia 8, já aí se expandiu para o mundo inteiro o caso Roswell. O que isso tem a ver com a relação dos objetos de hoje? Quando aconteceu o caso Roswell, explodiu uma cadeia de testemunhas que teriam sido abduzidas, pessoas até engravidaram dos ETs. Explodiu no mundo inteiro essa notícia de disco voadores. Mas o mais interessante do caso Roswell é que os americanos, imediatamente, assim tão quanto rápido, eles informaram que havia sido recuperado um objeto não identificado, o tal disco voador. O mesmo oficial, as patentes maiores que ele, a hierarquia, falou: tu começou com essa história, pois agora tu vai lá, filho do egg, tu vai falar que é mentira. Teve um jornal local lá de Roswell, Roswell Daily Record, ele que noticiou então a captura de um disco voador no dia 6 de julho de 1947. Eu vou ler aqui um trecho que está aqui no Wikipedia. O incidente: no dia 8 de julho de 1947, o Walter Roach, o porta-voz da base aérea de Roswell, na altura comandada pelo coronel William, distribuiu o seguinte comunicado à imprensa: os diversos boatos relatados ao disco voador tornaram-se ontem uma realidade quando o setor de informação do 509, grupo de bombardeio do Tavo da Força Aérea, teve a sorte de tomar posse de um disco voador, graças à cooperação de um fazendeiro local e do gabinete do xerife do condado de Chaves. O objeto voador pousou em uma fazenda nas proximidades de Roswell no
decorrer da semana passada. Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou o disco até poder entrar em contato com o gabinete do xerife, que por sua vez notificou o Major Jesse A. Maciel. É aqui aonde eu quero chegar. O fazendeiro pegou o disco voador, guardou, e aí ele entrou em contato. Veio então esse major, o Major Jesse. O major relatou que havia capturado um disco voador, no caso Roswell. Só que ao mesmo tempo que eles falaram isso para o jornal local, a patente maior falou para ele, repito novamente, filho do égua, vai lá e desmente. E o cabra teve que desmentir e falar que aquilo não era um disco voador. Se tratava-se de um balão meteorológico. O que isso tem a ver com o mundo de hoje, com as notícias de agora? É que antigamente os americanos sempre negaram a existência dos discos voadores, de seres de outros planetas. Eu vi um dia desse que me mandaram um especialista, estudioso, que eu não sou curioso e sou apto a isso, mas o cabra veio falar que a NASA não esconde nada. Se a NASA não esconde nada, são bilhões e bilhões investidos em tecnologia e a NASA é que contém esta caixa que nunca será aberta. Sim, senhoras e senhores, a NASA sabe de tudo. Como aconteceu lá em Roswell, os americanos não disseram que era um disco voador. E até hoje veio as conspirações de que teriam levado seres sobreviventes e seres que morreram na queda do OVNI para a Área 51. Você já deve ter ouvido tudo isso. Mas o que aconteceu foi que o exército americano reescreveu a aeronáutica, todo mundo lá dos americanos reescreveu a história novamente, colocando agora e deixando o mundo todo assim meio... os americanos derrubaram o disco voador. Porque eles, desta vez, eles foram na televisão, na internet e disseram que derrubaram o OVNI. O que é mais interessante aquele do Canadá é que eles derrubaram senhoras e senhores, 2 objetos não identificados no único dia. Em menos de 7 dias, 3 objetos não identificados teriam sido abatidos. O que foi divulgado é que seria do tamanho de um carro. Senhoras e senhores, pense comigo, um carro das 5 pessoas. E o exército começa a entrar, a aeronáutica começa a entrar assim em contradições. Olha, era do tamanho de um carro, mas possivelmente não era tripulado. Não quero plantar semente na sua cabeça, mas a aeronave que eles derrubaram é um tic-tac, mais conhecido aqui no Brasil, paracetamol. Sem propulsores, ou seja, sem turbina, sem hélice e sem asas. Senhoras e senhores, um objeto não identificado. E eles já tinham falado, já deram uma nota, eu esperei esse tempo todo para chegar, para não ter uma conclusão evasiva, igual muitos youtubers ficaram aí meio loucos, dizendo que seria de outro planeta. O exército disse que não é extraterrestre, mas há controvérsias. Por que será, senhoras e senhores, é a minha opinião, que o exército se alarmou e antecipou que teria abatido um objeto não identificado, que de acordo com eles, colocava em risco a aviação civil, ou seja, os voos comerciais. Eles derrubaram e de imediato foram atrás dos destroços que há deste objeto que eles derrubaram. Tudo isso partiu daquele balão chinês que ele adentrou o espaço aéreo americano. E os americanos é o seguinte, eles andam no planeta inteiro, mas passou no quintal dele, ele mete bala. Foi o que aconteceu, atravessou o balão, eles meteram bala e automaticamente também os chineses e japoneses já falaram que haveria um objeto não identificado e eles iriam abater. No começo não sabia, as informações eram trocadas, ninguém sabia o que já tinha aparecido também aqui na América do Sul, já teria aparecido no Paraguai, Uruguai, sei lá onde era, na Colômbia, enfim, essa coisa veio e já foi cessando devagar e foram abafando os casos. De acordo com algumas coisas que estão na internet, seria uma estratégia dos americanos colocar esse negócio de OVNI para desviar a atenção de um incidente que aconteceu em Ohio, que teve um descarrilhamento de um trem, onde vazou bastante produtos tóxicos, produtos que causam câncer. Então, de acordo com as informações, esses OVNIs aí, essas coisas que eles colocaram, seria para desviar a atenção das pessoas. Senhoras e senhores, os finalmente das conclusões deste vídeo. O medo dos americanos de terem confrontado com uma aeronave, não se sabe se tripulada ou não, mas o medo deles é que essa tecnologia não é americana. E acredite, se é extraterrestre ou não, quem tiver esta tecnologia irá comandar este planeta. Meu Deus do céu! Imaginem só, senhoras e senhores, um tic-tac, tipo de espaçonave, sem hélice, sem turbinas e o que é pior, sem fazer qualquer barulho. Eu, particularmente, eu quero acreditar, I want to believe, você sabe da minha opinião, eu digo a você, mas se fosse de outro mundo, jamais o homem aqui, esse planeta, ainda mais aquele caça, é um caça poderoso para nós humanos. Mas se fosse uma tecnologia, pense comigo, atravessa outras dimensões, outras galáxias, voa sem, sabe lá que tipo de combustível ele utiliza, e o que é mais interessante, eles derrubam e depois vão procurar os pedaços
pedaço. Uma aeronave daquela, militar dos americanos, atingiu um míssil no negócio desse, não sobra nem... Meu irmão, para, isso é bobagem, isso é bobagem. Negócio... Ah, nós vamos procurar pra investigar. Ah, pá, essa daí é a história mais mal contada. Eles já disseram que não era um objeto, já colocaram uma nota, porque é o seguinte, tanto aqui no Brasil, principalmente aqui em Porto Velho, no Brasil, no mundo inteiro, pra resolver um negócio, o cara bota uma nota, ele bota lá, então, pronto, a nota, olha, o negócio é esse, não era extraterrestre, era um balão da China, pronto, acabou. Tudo resolve na base da nota, é igual aqui em Porto Velho, que eu não vou falar de política, aqui botou a nota, pronto, tá resolvido o problema. Então, senhoras e senhores, fortes emoções estão para vir. Eu já venho dizendo neste canal que algo está acontecendo bem maior, algo gigantesco está prestes a acontecer. Você se prepare, porque isso não é só o começo. Algo está acontecendo e você está preocupado com outras coisas por aí. Preste bem atenção. As aparições são incríveis que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Vou mostrar para você uma sessão de OVNIs que apareceu aqui mesmo no Brasil no próximo vídeo. Até lá. Mas vai me dizendo aí no comentário. Me diz aí no comentário, será que é verdade ou ficção? Até o próximo episódio.